eu nunca tinha pensado em fazer faculdade fora. Assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. E assim, não estudei em escola internacional. Na escola que eu estudava em Goiânia, ninguém nunca falava, nunca tinha mencionado, sabe, a ideia de fazer faculdade fora. E aí, quando eram nas férias do meu primeiro ano, eu queria muito viajar. E meus Uhum. pais falaram: Ah, você só vai viajar se for pra estudar alguma coisa. Uhum. E na época eu pesquisando, meu irmão me ajudou a pesquisar também. E aí eu fiz o Summer em Harvard. Mas foi muito engraçado, porque pensa numa pessoa que caiu de paraquedas. Assim, eu tinha 14, 15 anos e eu literalmente caí de paraquedas. Eu não sabia, eu não tinha noção que eu tava fazendo, tipo, cursos de undergrad, sabe? Que eu tava de fato fazendo e aquilo Aham. valia crédito pra faculdade depois. Eu era tipo isso, tipo, só que eu falei, nossa, eu vou virar CSI. Ótimo. Assim, nossa, foi uma coisa que eu acho que eu só fui ter noção mesmo do que foi aquele summer program depois que passou. Mas, mas bom, pra quem quiser, chama Secondary School Program, SSP. E eles têm, em Harvard tem dois, tem o SSP e tem o que é um só para inglês. Tá? E aí, desde o começo, eles passam o summer inteiro, então tem alunos, na verdade é a partir do sophomore, né, que eles aceitam. Mas eles já começam a se preparar, nesse de inglês, eles fazem preparatório para o SAT e ACT, e já começam a, sabe, trabalhar nas essays e tal. Então, também acho que é legal. Então, eu fiz 2 summers. Então, meu segundo e meu terceiro summer foram na mesma empresa, na Ambev. E eu acho que desde o meu segundo summer, assim, eu senti um fit muito grande com a empresa. Eu acho que foi um local que eu me sentia extremamente confortável. Então, eu acho que essa questão do fit cultural com o local que você vai trabalhar, assim, é algo que existe. Sei que pode parecer uma coisa meio nebulosa, assim, né, antes da gente trabalhar pela primeira vez, mas isso de fato existe. Eu acho que nada mais é do que ser um lugar que você entende o modus operandi daquele lugar, né, como as pessoas agem, como elas são nas reuniões, se você se sente confortável com aquilo ou não, né, e enfim, eu senti isso desde do meu primeiro summer na Ambev, assim, acho que foi um lugar que eu pude realmente aproveitar muito as oportunidades e o jeito de trabalho daquele local. Então, quando eles falam que você tem autonomia, né, que eles te dão autonomia, a autonomia tá lá, mas você tem que agir, pegar, conquistar, fazer, entregar e etc. Né? Eu já vi vários summers também que passaram pela Ambev e não desfrutaram tanto disso. Acho que depende muito da questão de perfil e de maturidade da pessoa. Mas, enfim, o que me marcou muito foi que eu tive muita autonomia nesse summer e foi meio que, para mim, um despertar, assim, sabe, profissional, de falar, nossa, realmente eu consigo fazer, eu consigo produzir e eu acho que é importante para summer também você conseguir realizar algo concreto, sabe, você conseguir, de fato, passar 2 meses, 3 meses e construir algo que você entrega e fala, isso aqui foi o meu trabalho, tá aqui. Né, e não só ficar ali fazendo pesquisa, mandando e-mail, arrumando planilha e etc., que também faz parte, tá? Mas, enfim, eu tive uma experiência muito feliz na área de RH e de gente de gestão, né, como eles chamam, e quis voltar no ano seguinte para fazer o outro summer, que foi muito legal. Daí eu falei, cara, eu quero algo bem desafiador, assim, tipo, algo bem diferente, bem desafiador. Eu era bem confiante na época. E, enfim, eu fui para a área de marketing, na área de inovação. E era uma área muito legal. Então, tipo, é a área que dá assistência para várias marcas da Ambev, né? Então, para a Skol, para a Brahma, para a Antártica, para a Budweiser, enfim, para todas as marcas de cerveja. E desenvolve novos produtos ou novos features dos produtos daquelas marcas. E aí eu fiquei justamente com o projeto de desenvolver um novo produto, que era criar algo do zero. E foi muito legal porque a área de inovação, geralmente, né, as áreas de inovação da empresa te dá visibilidade para várias outras áreas.
Então, você conhece a área de procurement. Eu lembro que na época as pessoas falavam, não, tem que ver com procurement. E eu falava, meu, que porra é essa? Tipo, o que é procurement? Tipo, demorou muito para entender o que era aquilo. Enfim, te dá, né, com a área de vendas, com a área de pesquisa de mercado, com design, né? Você tem que ter uma agência para fazer o design daquele produto. Enfim, você tem que entender como que aquilo vai ser produzido e distribuído. Então, eu pude, sabe, ver isso na fábrica, né? Como é que é uma linha de produção para produzir isso? Ah, não, vai ter que ter uma adaptação na linha de produção, tá bom? Quanto que isso custa, né? E aí, no final, fazer uma coisa que foi aterrorizante na época para mim, que era um PNL. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito feliz, e aí no final a gente pôde apresentar, né, quem já era Rising Senior na Ambev pôde apresentar os seus projetos para a vice-presidência e para a presidência da empresa, e dali já foram convidados ou não para se juntar como full-time um ano depois, quando se formarem. Então, basicamente, eu saí do meu segundo summer, assim, acho que bem não confiante, mas insegura de que eu já tinha uma opção, sabe? Eu tinha uma boa opção de um lugar que eu me sentia super confortável, que eu achava divertido, desafiador e etc. O que me deu mais tranquilidade para fazer o meu senior year, tá? Então, basicamente foi isso. Quando eu me formei, eu fui para a Ambev para fazer um programa de trainee, e ali, na época, eles estavam tentando criar já um programa de trainee específico e adaptado para quem faz faculdade fora, que a primeira diferença é a questão de calendário, né? A gente se forma numa época que não é quando a maioria dos brasileiros universitários se formam no Brasil. E também eu acho que uma diferença de perfil, de expectativas, assim. Então, a ideia era criar um programa um pouco mais adaptado, que tivesse uma versão mais globalizada para esses trainees. E aí, na época, eu tive a oportunidade de voltar para o time de inovações e tocar um projeto. Na verdade, eu fui alocada num projeto que ia ser executado em Pernambuco, mas inspirado num case da ABI, da África do Sul, né, que é onde é o headquarters da zona, e que acontecia em um case que era operado em países ali perto, que era Quênia, Uganda, Tanzânia, principalmente em Uganda. E aí eu tive a oportunidade de passar 2 meses lá e conhecer essa operação e assim, realmente ir para campo, mas o campo raiz, assim, e foi incrível. Acho que foi provavelmente, uma das experiências mais transformadoras da minha vida. E aí eu voltei, isso foi o meu fall after graduation, né? E aí, começando no ano seguinte, eu fiz o programa de trainee por mais 6 meses, que aí você viaja, assim, por alguns lugares do Brasil, em algumas operações, conhece a operação de vendas, de supply, e depois a parte corporativa, que eu gostei, eu achei muito longo. E isso, para mim, foi bem difícil na época. Foi muito difícil, né, ficar morando em hotel tanto tempo e viajando tanto após 4 anos morando fora, né? Porque quando você pensa, nossa, agora eu quero, né, me formei, agora eu quero finalmente ir para o Brasil, ir para minha casa, tipo, ter uma casa, tipo, settle down um pouco. E para mim foi difícil porque eu fiquei mais 1 ano na Ambev, viajando e realocando e etc. Óbvio que, né, eu não sabia disso, eu não sabia que ia ser assim, mas para mim foi bem difícil. E muito rico também, óbvio, eu aprendi muito. Depois eu fiquei 1 ano e meio, não sei. Eu fiquei 1 ano trabalhando na área de gestão de novo, com a parte de recrutamento internacional, tá? E programa de estágios, que foi muito legal, assim, muito legal. De novo, eu tive muita autonomia, aprendi muito, era um time muito bom. E aí, depois de um tempo, eu já estava sentindo, assim, vontade de fazer algo diferente. O que acontece? Por causa da Brasa, que a gente criou uma conexão, uma proximidade com jovens, assim, muito forte. Isso é uma coisa que eu sou muito apaixonada, assim. E aí, na Ambev, de novo, né, eu estava fazendo recrutamento, eu estava cuidando do programa de estágio, de novo, essa energia de trabalhar com jovem, de pensar em soluções, em empoderamento, em estruturas, né, que a gente pode
alavancar, empower, assim, né, os jovens, acho que é uma coisa que me move bastante. E eu gosto muito da área de educação. E comecei a pensar sobre empreender. Enfim, falei com alguns mentores, né, foi uma decisão difícil, assim, de tomar, e surgiu uma oportunidade super legal, junto ao Salute, que inclusive é, né, do Conselho da Brasa, né, que eu conheço há alguns anos, aí desde o início da faculdade, através da Brasa, de criar uma faculdade no Brasil, né, um projeto sem fins lucrativos, que fosse focado em tecnologia, tá? E algo, assim, super inovador e diferente, assim. E para mim tem sido uma experiência mágica, tipo, acho que comecei em junho do ano passado, sozinha, cheguei, tipo, sozinha no BTG. Tipo, oi, tudo bem? Vim aqui, tô tocando aquela ONG do chefe. Foi bem engraçado. Assim, quando eu cheguei, tipo, eu tive uma mini crise. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Deixa eu voltar para trás. Mas respirei fundo e fui lá e comecei. Fiquei quase um ano sozinha trabalhando no projeto, com Salute e com o André Esteves. E aprendi pra caramba. Aí eu fui realmente desafiada no nível máximo, assim, tocando várias áreas de um projeto, de um assunto que eu não tinha a menor noção, que era como fazer uma faculdade do zero. Eu faço coisas hoje que eu tô desde vendo, tipo assim, assuntos jurídicos, que é a coisa mais, sabe, sem noção, que eu não entendo absolutamente nada, até financeiro, até acadêmico, até branding, até, tipo, real estate, tipo, tudo ao mesmo tempo, assuntos dos quais eu não sei, tipo, 1%, entendeu? Sobre isso. E por que eu faço? Porque eu gosto muito do excitement, do desafio, porque eu acho que quando todas essas peças se juntam, né, dá um resultado, assim, de algo para ser construído e algo pelo qual eu me sinto apaixonada. E é isso, assim, o tempo vai passando, eu acho que você vai amadurecendo, o susto vai passando, você vai conseguindo fazer as coisas, entregar, e aí hoje a gente já tá com um time bem mais estruturado, e com um cronograma mais claro, com uma operação começando a rodar, e é isso. Eu acho que talvez a faculdade, ela é necessária não exclusivamente pelo conteúdo, né? Talvez menos pelo conteúdo e muito mais pela experiência. Porque é um tempo que você precisa amadurecer. E se encontrar, assim, acho que diferente da Vivi, que desde os 11 anos de idade sabe exatamente o que ela quer, eu sou muito perdida, assim, eu fui extremamente perdida. Acho que no final do meu ensino médio e o início da minha faculdade, eu estava muito perdida com, assim, com aquele novo jeito de faculdade, sabe? E eu tinha medo de perguntar. Eu era insegura com o meu inglês. Então, assim, né, a gente olha para quem está estudando nas top faculdades lá fora, a gente, nossa, imagina, tipo, essas pessoas they have it all figured out. E, tipo, eu cheguei na faculdade, eu lembro de mim hoje, no meu primeiro ano de faculdade, eu fico com dó de mim, tipo, eu queria voltar 6 anos atrás e me dar um abraço e falar, coitado dessa menina perdida, meu. Então, mas assim, acho que é por isso que a gente fala tanto da importância da resiliência, né? Que é você, cara, não desistir, continuar e você vai entendendo as coisas aos poucos. E eu acho que cada um tem um ritmo também, sabe? Não ficar se comparando com aquelas pessoas que já têm tudo figured out. Eu lembro que no começo da Brasa, assim, quando a gente começou, né, o grupo fundador, assim, eu ficava olhando para as pessoas que era assim, era todo mundo fazendo double major, com double minor, falando 3 línguas, ganhou 30 Olimpíadas, fazendo pirueta, e fazendo call de madrugada, e tá tudo maravilhoso, e tem namorado e vida social, e eu falava, assim, eu falava, nossa, eu falava, eu não sou boa o suficiente, sabe? Eu não consigo fazer isso tudo, eu não tenho uma GPA 4.0. E eu falo, nossa, será que eu tenho que sair da Brasa então? Será que eu não sou boa o suficiente? Aí vem aquela síndrome do impostor, tipo, será que eu não deveria estar aqui? Então, acho que principalmente no começo da faculdade, tem muita insegurança. Então, eu acho que, porque eu estava muito perdida, eu explorei vários departamentos
diferentes até chegar no meu major. Tá? Então, eu gostaria inicialmente de ter feito um double major em economia e relações internacionais. No final, a economia foi ficando muito difícil para mim. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo keep up. E eu já estava bastante comprometida com a Brasa. E então, assim, Political Sciences era algo que eu gostava muito, sabe? Era algo, assim, legal, curioso. Tipo, eu realmente tinha prazer de estar ali estudando aquilo. Nunca pensei em trabalhar nessa área. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre sentia que aquele era um conhecimento, assim, necessário, sabe? Muito rico, né? Quando você começa a estudar a história, a relação entre os países, entre as nações, assim, claro que aquilo, você vê que é extremamente útil, sabe? E eu acho que, na verdade, para mim, respondendo, acho que a universidade não me preparou. O que me preparou foi a Brasa. Eu tive uma experiência não muito normal, né, de faculdade, porque eu acabei dedicando uma porcentagem gigantesca do meu tempo, acho que a Vivi também, para a Brasa. Então, eu, sinceramente, não explorei completamente tudo que a minha faculdade tinha a oferecer. Eu me arrependo disso. E eu acho que eu não explorei com a qualidade que eu poderia ter explorado. Ao mesmo tempo, foi uma escolha que eu fiz, porque eu senti uma realização muito grande na Brasa, e eu acho que no final, quando a gente fala de mercado, né, na contratação, eu acho que o que importa, sinceramente, a não ser que você queira fazer uma carreira acadêmica, o que importa é o que você já entregou, o que você já realizou, o que você já construiu. Porque no final você chega num ponto onde todo mundo tem double major, com double minor, com uma GPA super alta, com um resume impecável. Todo mundo tem isso, entende? Então, o que você fez extra, né? E eu acho que a gente tem que mostrar, o aluno ali no senior year, ele tem que mostrar coisas concretas que ele realizou, impactos concretos que ele teve na comunidade, né? Seja com outros alunos, ou comunidade local, enfim. E mostrar capacidade de execução. Porque é o que a Vivi falou, não tem nada que a faculdade vai te ensinar que vai cobrir 100%, muito pelo contrário, tudo que seu trabalho vai te exigir. E não seja arrogante a ponto de achar que você vai chegar no seu trabalho já sabendo o que você tem que fazer. Acho que é o pior erro que você pode cometer. Então é isso. Acho que o que a faculdade mais te ensina, assim, mais te agrega é te dar oportunidades para você ter muita visibilidade, muitas opções, descobrir coisas que você gosta de fazer e fazer coisas além das aulas que você já tem que fazer e tem que ir muito bem. Assim, não só para ano do junior year, tá? Eu acho que até indo um pouco mais para o começo da faculdade, eu acho que é perder um pouco o medo e a insegurança que eu tinha para correr atrás, fazer perguntas, entender tipo, onde eu estava, explorar os diferentes departamentos, ter sido mais organizada para fazer um cronograma, um planejamento ao longo dos semestres, né, de aulas e de opções de cursos e tal, que eu de fato fosse executar. Eu acabei fazendo muitos e me perdi ali. No final, fiz uma coisa que era, enfim, um bicho de 7 cabeças. Deveria ter tido um planejamento melhor. E eu acho que no final eu deveria ter aproveitado mais o espaço, o tempo com os professores, sabe? Eu tinha professores incríveis que eu não explorei, tipo os office hours, ou tipo a abertura que eles davam pra gente. E eu acho que talvez ter, de fato, assim, explorado mais as possibilidades, com mais qualidade a vida acadêmica. No final, eu fui, sabe, você cai naquela de fazer tudo rápido para ter a mínima nota boa o suficiente, enquanto eu poderia ter tido ali, enfim, experiências de usufruir melhor, sabe, da qualidade acadêmica que estava à disposição. Então, acho que talvez eu não tivesse, para ano do junior year, eu acho que no junior year eu não era presidente da Brasa ainda, ou quase,
Foi mais no meu senior year, né, que eu fui presidente da Brasa. Eu acho que eu não deixaria de ter sido presidente da Brasa, eu faria com certeza tudo de novo, assim, eu não teria diminuído a minha participação na Brasa, mas eu acho que eu não tive maturidade o suficiente para conseguir equilibrar bem as duas coisas, sabe? Eu acho que teve um estresse emocional muito grande, acho que tinha uma dificuldade com procrastinação, né? Enquanto a Vivi estava ali pensando na 1 hora marginal, se eu vou estudar um pouco mais, eu vou me dedicar ao grupo X, eu estava ali nessa 1 hora marginal, eu procrastinava, ela virava 5 horas, e aí você no final não faz nenhuma coisa nem outra e fica muito frustrado e ansioso. Então, cara, eu acho que é isso, eu acho que era ter um pouco mais de maturidade para ter explorado a parte acadêmica, a vida acadêmica com mais qualidade. Elas estão ali para você, né? Isso é que é difícil entender, né? Porque eu lembro que eu fiz uma aula com um professor que tinha ganho um prêmio Nobel da Paz. E eu achava incrível, eu amava a aula dele, mas eu tinha muito medo de falar com ele. Exato. Você fica muito consciente sobre o que você vai falar. Exato. Cara, qualquer coisa que for falar vai ser tão irrelevante, assim, provavelmente idiota, tipo, e a gente não entende que aquela pessoa tá ali pra você, ele tá esperando que você vá até ele e fale, né? Então, bom, enfim. Mesmo que você fale alguma coisa que não faça sentido, provavelmente não vai ser a coisa que fez menos sentido na carreira dele. Então, você nem memorável não vai ser por isso. Então, relaxa e vai. Assim, não, com certeza não sabe, acho que não é algo idealizável, que você acha que é um sonho, vai chegar ali, vai ser tipo aquele filme Legalmente Loira, né, que é tudo lindo, e no final você faz tudo e ainda fica com o príncipe. Enfim, eu acho que tem várias dificuldades, assim, acho que tem a dificuldade acadêmica, né, então, assim, por mais bem preparado que você chegue à faculdade, é um novo modelo acadêmico que você vai ter que se adaptar. Tem gente que se adapta bem mais rápido, tem gente que leva um pouco mais de tempo. No meu caso, eu levei bastante tempo. Tem o lado social, né? O lado cultural, que é você conseguir desenvolver relacionamentos, ter amigos, né? Pessoas que, enfim, são boas influências, que você vai poder enfim, ter a companhia no tempo livre, se divertir, etc., que eu acho que também é algo importante para você ser feliz aí na sua experiência de faculdade. Tem o lado profissional, né, porque além de tudo, você tá ali naqueles 4 anos, para quê? Né, para você sair dali e ter o melhor job possível. Então, você passa 4 anos com essa pressão, com essa expectativa, né, com essa coisa, assim, você tem que trabalhar, mas você ainda não sabe como que se trabalha, né? E é meio que uma coisa incógnita, e a gente tem medo. E aí você ainda é um aluno internacional, né? Que principalmente das situações que a gente está agora em pandemia, a gente sabe que piora bastante a situação, porque, né, existem limitações aí burocráticas para a gente. Você está longe de casa, né? Longe da sua família, também é difícil, e principalmente quando coisas ruins, coisas difíceis estão acontecendo na sua casa, né, na sua família, pode vir de qualquer família que seja, mas todo mundo vai passar por dificuldades durante, né, em 4 anos, e é muito difícil os momentos que você não pode voltar para casa, né, você não tá ali para eles. E aí é o lado pessoal, né, então você tem a parte familiar e tem a parte de você mesmo, porque esse é um período de 18 a 22 anos que a gente está, assim, descobrindo a nossa identidade, né, que a gente está se olhando no espelho, se entendendo, né, tipo, quem a gente é, o que a gente quer fazer, e um pouco do seu propósito de vida, assim, você já tem que começar a traçar quais são os seus interesses no mundo, quais causas que você gosta ou não. A faculdade te estimula um pouco a encontrar essas causas. Então, assim, são muitas dificuldades, e principalmente você está lidando com isso sozinho, porque você é um imigrante naquele país.
né? Então, acho que a Brasa é muito importante por isso, porque eu acho que, de alguma forma, é uma comunidade que provide um safe space, né? Para você poder se abrir com relação a isso e ter pessoas que já passaram por isso para te ajudar. Então, eu citei aí uma lista gigante de desafios. E aí, quando você junta tudo isso, acaba gerando um estresse psicológico muito alto, né? E muito difícil de lidar com. No meu caso, o que aconteceu é que mais ou menos no segundo ano da minha faculdade, eu comecei a ter uns momentos, assim, de desequilíbrio, sabe? Que eu começava a chorar muito no meu quarto, que eu ficava muito desesperada, assim, de saber o que fazer, que eu comecei a procrastinar, né? Como eu estava contando para a Vivi aqui. É engraçado que a procrastinação, ela vem em momentos específicos, assim, vem em fases específicas de acordo com a estabilidade da sua mente, né? Então, comecei a ter esses períodos de procrastinação. Aí foi só piorando. Eu comecei a ter insônia, comecei a ter muitos pesadelos com coisas que estavam acontecendo nas minhas aulas, com professores, assim, episódios mesmo, sabe? De coisas que eu não estava conseguindo fazer. Enfim, começaram a acontecer uma série de coisas que eu não tinha a menor noção do que era. E pior do que isso, eu me culpava por isso, né? Então, enquanto eu estava tendo crises de choro no meu quarto, eu me sentia mal, eu me culpava, porque eu achava que eu estava sendo fraca e irresponsável, né? Então, eu acho que o pior é a gente não ter awareness do que está acontecendo, o que esse estresse psicológico está te causando. E aí você ainda faz mais um mal, que aí você se culpa, né? O que só piora as coisas. E eu acho que para mim demorou tanto para eu me dar conta disso. E olha, eu nunca ouvi ninguém na Brasa. Eu ouvia todo mundo falar sobre estresse psicológico, mas eu nunca ouvi ninguém falar até então sobre ansiedade, sobre depressão. Eu nunca ouvi nenhum dos meus amigos, na minha roda pessoal de amigos, falarem sobre ansiedade, sobre depressão. Eu nunca ouvi nenhum professor falar sobre ansiedade e depressão. Assim, com certeza tinham ali na faculdade grupos e comunidades e órgãos que estavam falando sobre isso, só que eu não estava atenta a isso, tipo, eu não liguei os pontos, entendeu? E o pior é que isso se estendeu muito. Então, foi algo que eu lidei com calada, né? Sem revelar, sem saber o que era, por quase 2 anos. E até que chegou, assim, num estágio no meu senior year, no final do meu fall semester, do senior year, que em novembro, bem antes das finals, eu entrei numa depressão muito profunda e emagreci 8 quilos em um mês, em novembro. E foi aí que eu vi que tinha alguma coisa errada, né? E aí, quando eu voltei para casa, passando as férias, eu tive um call da Brasa, na época, com a Sandra Beth, que era uma consultora pro bono para a Brasa. E aí, eu conversando com ela, a gente ia falar da Brasa, mas eu ela falou como é que você tá e tal, eu comecei a compartilhar um pouco da minha vida pessoal, e na hora ela me indicou para uma terapeuta, e falou, Ana, você não tá bem, você tem que começar uma terapia, você tem que ir no psiquiatra, e etc. Meus pais ficaram muito preocupados, porque eu tinha emagrecido muito e tal, e tava com essa insônia, que era tipo, cara, eu deitava para dormir 11 da noite, e dava 3 da manhã e eu ainda tava acordada. Então, assim, eu realmente não conseguia dormir à noite, né? Aí, o que você faz? Você dorme de dia. Enfim, e aí eu comecei um tratamento de uma terapia, comecei a ir no psiquiatra, tomar remédio, porque eu preciso terminar o meu último semestre, né? Faltava um semestre para eu me formar e eu estava esgotada e acabada, e eu era presidente da Brasa, que, by the way, na época a gente não falava sobre isso, porque nem eu sabia o que estava acontecendo. E aí eu fiz um tratamento no meu último semestre, fiz terapia à distância. Tem mais uma coisa,
Eu tentei fazer terapia nos Estados Unidos 3 vezes, tá? Com 3 psicólogos diferentes. E foi horrível. Mas foi horrível, assim, foi, acho que, uma tortura para mim, porque eu não sentia empatia, eu não conseguia me comunicar direito, eu não sabia se eu chorava ou se eu pensava como que eu explico isso em inglês. Então, assim, acho que eu tenho amigas que fizeram terapia nos Estados Unidos e adoraram e fazem até hoje e levam isso super numa boa. Para mim, isso foi muito difícil. Então, eu fiz terapia à distância, funcionou super bem, consegui terminar meu último semestre, terminei, tipo, muito exausta. Tive a ajuda de amigas como a Vivi, que inclusive comemorou meu aniversário comigo no finalzinho do semestre, fez homemade brigadeiros para mim. E a Vivi lembra, você lembra como eu tava, assim, nesse dia, tipo, parecia que era um enterro, e era pré-minha formatura, assim. Mas, enfim, cara, eu acho que o mais difícil aqui é quando você junta todos esses desafios, isso tem uma consequência, e o problema é quando você não tem awareness do que está acontecendo. E se isso postpone né, isso leva muito tempo para acontecer, até você ter essa awareness, tomar uma providência, aceitar isso, tipo, cara, não tem problema nenhum, assim, tá tudo bem, sabe? Vamos resolver, vamos tratar, vamos curar e pronto, e segue a vida. Quando isso se estende por muito tempo, esse processo tem consequências, né? Tem consequências psicológicas, pessoais, fisiológicas, e então acho que isso é um grande watch out, e depois disso começar a falar sobre isso, né? E assim, tá tudo bem, a gente começou a mapear desde o pré-universitário, dos mentees, quando que isso começa a acontecer? Será que eles já entram na faculdade já com, né, o estresse psicológico, já com sobrecarga, já com indicadores de que potencialmente podem vir a desenvolver uma depressão? Como que a gente consegue criar support groups para a comunidade da Brasa, para os brasileiros que estão lá, e etc. E, enfim, eu acho que tem muito progresso nessa área a ser feito. Com certeza, para mim, é um dos maiores desafios que tem hoje, não só dos alunos internacionais, mas de todos os alunos que estão nas melhores escolas, nas melhores universidades aí. Você tem tantos anos pela frente que muito para que essa pressa toda? Você pode, inclusive, né, eu poderia ter resolvido vários problemas internos, né, e que me deixariam muito mais forte para aproveitar o próximo ano na faculdade, ou os próximos 2 anos na faculdade. Então, e eu acho que no final, quando você chega na faculdade, parece que você está numa bolha, né? Pode ser, e não só as melhores faculdades, acho que todas as faculdades, tá? Você tá, a não ser que seja uma faculdade muito inserida na cidade. Mas eu acho que você tá numa bolha. E aí, tudo ali, você vê aqueles standards, né? Você vê aqueles determinados comportamentos, enfim, e parece que qualquer coisa que você fail, parece que é o fim do mundo, mesmo, né? E assim, hoje eu olho para trás, eu falo, que coisa que parece que eu tava cega ou tipo brainwash, no caso eu era só imatura mesmo, mas eu queria virar para mim ou virar para todo mundo que tá na faculdade agora e falar, tá tudo bem. Essa é a única palavra que eu queria falar. Tá tudo bem, tipo, a gente não tem, nesse momento que você tá agora desesperado achando que é o fim do mundo, você simplesmente não tem a menor perspectiva do todo, da relevância desse problema na sua vida, enfim, do tempo que você tem para conseguir resolver isso, e você não tem perspectiva da sua melhor versão, sabe? Porque hoje, eu acho que tem mais ou menos 1 ano, assim, na minha vida, que eu acordei e falei, você vai consertando, você vai fazendo as decisões certas, você vai para um apartamento mais legal, seu salário dá uma aumentada, você é promovida, você recebe um bom feedback do seu chefe, são os pequenos passos que você vai dando no início da carreira, que você vai ver que, tipo, consertando esses medos, essas inseguranças que você tem, etc. E aí, não sei, assim, acho que a Vivi também pode falar um pouco sobre isso, mas eu cheguei num lugar que eu olho e falo, nossa, parece que eu tô na melhor versão de mim mesma, sabe? Que eu já conheci, que eu já vivi. E eu adoraria mostrar isso para mim mesma há 4 anos atrás, sabe?
E aí, o que eu teria para falar para mim? Tá tudo bem, assim, tenha um pouco mais de perspectiva, sabe? Hoje o que eu tenho é isso, é perspectiva. Assim, a maturidade vem com o tempo, né? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer no início da faculdade é, de alguma forma, ter um pouco mais de maturidade emocional, assim, eu acho. O de equilíbrio emocional para conseguir lidar com os desafios que você vai ter, porque vão ter muitos desafios. O que você precisa? De equilíbrio, de adaptabilidade, de controle emocional, de saber performar sob pressão. Eu acho que nada mais é do que ter uma maturidade emocional, psicológica aí. Eu acho que quando a gente é muito drivado por resultado, e quando a gente é muito ambicioso, né, e antes da gente começar, de fato, a carreira, a gente acha que, né, a gente é um fundo de energias que não acaba, e que a gente vai, sabe, tudo bem ficar se sacrificando um monte para conseguir aquela promoção, para conseguir aquele bônus, para ter aquele status. E isso foi uma coisa que mudou, assim, pelo menos, que eu acho que eu amadureci muito nesse sentido de entender que eu, né, acho que quero muito ter uma vida motivada, assim, para sempre encontrar propósito no que eu estou fazendo, encontrar felicidade ao longo do meu dia, realizar um trabalho que, de fato, me traz felicidade. Assim, você não vai ser feliz todos os dias do seu trabalho, nem todos os momentos do seu trabalho, vai ter momentos que você vai querer simplesmente tocar o foda-se, tipo, pedir demissão e sair, tipo, nunca mais. E tem momentos que a gente se questiona também, e não existe trabalho perfeito. Mas eu acho que, assim, a gente tem que encontrar propósito no que a gente está fazendo. Porque é isso que vai te tirar da cama de manhã para você ir trabalhar, né? E, assim, às vezes, você pensa, não tô feliz, mas, putz, eu tô nesse lugar que tem esse nome que é super importante para o meu currículo, sabe? E às vezes você consegue fazer isso por um summer, ou você consegue fazer isso por um ano, às vezes você consegue fazer isso por 2 anos, mas assim, tem um limite, sabe? Que o seu corpo e que a sua mente aguenta. Em algum momento você vai ter que se priorizar. Você vai ter que parar e olhar para entender o que te faz feliz. Essa conta chega, assim, esse é o ponto. Essa conta chega de alguma forma. E ela pode chegar de uma forma, sabe, com um estresse psicológico, através de uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa, ou através de um problema fisiológico, né? O seu corpo também responde a isso. Então, assim, em algum momento, essa conta vai chegar. Então, por isso que faz muito sentido a gente, né, na vida adulta, a gente ter essa consciência de sempre tentar buscar uma vida saudável. E por saudável, eu quero dizer, né, uma vida equilibrada, feliz, realizada com propósito, etc. Então, daqui 10 anos, né, eu me vejo, assim, com esse... É um projeto que eu me vejo claramente no longo prazo. Eu me vejo, sabe, nessa faculdade que a gente está construindo daqui a 10 anos. E tendo criado realmente algo diferente, assim, um modelo acadêmico diferenciado, disruptivo, e uma comunidade de proporcionar, né, tipo, oportunidade para alunos diversos, e com pessoas que, de fato, façam a diferença, né, executem, criem coisas que façam a diferença no país. E eu acho que também tem a parte pessoal, e eu vou até um pouco mais além da Vivi. Quando você fala daqui a 10 anos, eu vou estar com 35 anos, né? E eu acho que não tem mulher que não pensa sobre, putz, com 35 anos, será que eu já vou estar casada? Ou será que eu já vou ter filho? Não falo nem, acho que nem tanto pela ideia de estar casado, ou ter um parceiro ou uma parceira, mas acho que a questão do filho nessa idade é algo que a gente pensa muito, né? E a gente pensa muito, desde agora, se a gente quer ter filho ou não. Começa por aí. Porque hoje, às vezes, eu falo, putz, mas eu gosto tanto do meu trabalho, eu quero tanto trabalhar, e tem tanta coisa para fazer. Ai, será que faz sentido ter filho? Assim, isso passa pela minha cabeça, sabe? E aí, quando você pensa, assim, daqui 10 anos,
né? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ter uma estrutura de família? E aí, se eu tiver uma estrutura de família, será que eu vou ter que trabalhar menos? Mas eu não quero trabalhar menos e eu, sabe, quero ser financeiramente independente, conseguir prover também tudo para os meus filhos, etc. Então, acho que tem uma ansiedade para a mulher que é pouco discutida. Né, acho que principalmente para quem está começando a carreira agora, senão não precisa pensar nisso. Mas que eu acho que é um assunto ainda visto como tabu, sabe? Quando a gente projeta a nossa carreira e que a gente é muito ambiciosa, e que a gente quer conquistar muitas coisas, que a gente gosta muito do nosso trabalho, que a gente quer muito trabalhar, em qual momento e como que a gente elabora, sabe, esse pensamento, essa discussão, essa tomada de decisão sobre a estruturação de uma família, ou sobre ter filhos ou não ter filhos, ou sobre o tempo que você aloca para isso. E aí, mesmo que a gente está falando sobre não ter a própria família, eu acho que tem que ter um equilíbrio grande com a nossa família de origem, né? Então, acho que depois que vocês voltam dos Estados Unidos, para aqueles que voltam dos Estados Unidos, existe um desejo muito grande, acho que, de se reconectar com a família, sabe? Imagina, a gente, né, pode até ouvir também a opinião da Vivi, que não voltou, mas é algo que você leva para sempre, assim, você leva todos os dias. Você está pensando na sua família, tipo, como eles estão, quando que vai ser a próxima vez que eu vou vê-los, eu não estou dedicando tempo suficiente, os meus pais estão ficando só mais velhos, os meus avós estão ficando só mais velhos, as pessoas estão ficando doentes, tipo, eu não estou lá para ajudar. Então, eu acho que, né, não só pensando na nossa própria família, mas estar em paz com a nossa consciência, de que a gente conseguiu estabelecer uma relação próxima e de suporte, de volta com a nossa família, uma vez que a gente voltou para o Brasil, ou já terminou a faculdade, já está no mercado de trabalho e etc. São Paulo, Thomas Jefferson, pão de queijo, desafio, oportunidades. Família, Chamonix, saber que eu queria voltar para o Brasil. Ai, gente, uma fofura. Que fofura. Meio clichê, mas o meu chefe é um ídolo para mim, assim, eu admiro muito, eu gosto muito de trabalhar com saúde. Sonho grande, construir um modelo acadêmico disruptivo e de impacto.